E aí, meu povo, aqui é o JP, e agora a gente vai continuar nosso estudo dentro das concentrações de soluções. Vimos aí já o que é concentração, né? Lembrando que concentração, de modo geral, é alguma informação do soluto por alguma informação da solução, e vimos alguns tipos de concentração. Seguimos agora para outros tipos, né? Aqui muito parecidos entre si. Bom, agora temos a concentração chamada de título, nesse caso também aqui chamada de porcentagem em massa. Cuidado porque esse título em massa a gente vai encontrar outros tipos de título também, que eu vou representar aqui por esse T aqui um pouquinho diferente, tá? Bom, porcentagem em massa, então a própria ideia do nome já ajuda a gente a pensar, vai ser a relação entre massa de soluto e massa de solução, que a gente vai representar pela fórmula. Então, o título é M1, massa do soluto, por M, que é massa da solução. Lembrando que esse índice 1 é para me referir a coisas do soluto, e quando eu não tenho o índice, são coisas da solução, tá certo? E também aqui vale a gente lembrar que sempre a solução, né, a massa da solução, é a massa do soluto, M1, mais a massa do solvente, M2. Tá? Lembra que a gente tem aquele esquema lá da lei de Lavoisier, em que ocorre conservação da massa. Tá? Então, na hora que eu misturo as duas, o soluto e o solvente para formar a solução, a massa de cada um acaba contribuindo para a massa total. Tá certo? Essa daqui é uma unidade de medida, né, uma concentração que tem unidade de medida adimensional. Então, eu posso representar ela como sendo aqui porcentagem M/M, ok? Então, porcentagem em massa. Não colocar unidade nenhuma ou colocar grama/grama e assim por diante, tá certo? Bom, sendo uma porcentagem, já que a massa do soluto vai estar contida na massa da solução, então sempre o título vai ter que ser um valor entre 0 e 1, ok? E isso, quando a gente está falando aqui dessa fórmula, no caso, o resultado seria um número tanto em fração quanto decimal, tá? As duas formas estão corretas. Agora, se eu quero colocar esse título em porcentagem, o que a gente precisa fazer? Pegar o resultado dessa conta aqui da fórmula de cima e multiplicar por 100. E aí a gente vai ter esse valor, obviamente, entre 0 e 100, para falar de uma porcentagem, ok? Então, por exemplo, se eu pego uma solução qualquer que fala que a sua concentração é 20% em massa, o que significa falar isso? Significa que de um total de 100 gramas de solução, 20 gramas são do soluto. E aí, obviamente, os outros 80 vão ser do solvente. Tá? Então, essa é a anotação que a gente vai usar aqui. Então, por exemplo, como que isso pode aparecer no exercício? Ele fala aqui, ó, qual é a massa de água a ser usada na preparação de soro fisiológico, que é uma solução de cloreto de sódio, NaCl, a 0,9% em massa, usando 9 gramas de soluto. Então, vamos lá. A dica que eu dei nos outros vídeos, repito aqui. Esse tipo de exercício, você resolve tirando as informações, montando aqui do lado os dados e aí depois aplicando na fórmula. Então, ele quer massa de água, lembrando que aqui a água é o nosso solvente, então ele quer o M2, tá? Ele não quer a massa da solução, mas sim só da água. Bom, só que para descobrir a massa do solvente, primeiro a gente vai precisar descobrir a massa da solução. Como que a gente vai fazer isso? Bom, sabemos que eu vou utilizar 9 gramas de soluto, tá aqui, 9 gramas de sal. A porcentagem em massa é 0,9%. Então, como aqui está em porcentagem, eu vou ter que colocar esse 100 multiplicando aqui. Aí agora a gente substitui esses valores. Então, o que eu tenho? 0,9, que é a minha porcentagem, é igual a 9, massa do soluto, pela massa da solução, que a gente não sabe ainda, tudo isso vezes 100. Bom, o que a gente vai ter aqui? Eu vou trocar de lado, né? Então, o M está dividindo todo mundo, ele vai passar multiplicando. E o 0,9 que vai estar multiplicando, vai voltar aí dividindo. Aqui, resolvendo essa conta, 9 vezes 100 dividido por 0,9, chegamos em 1.000. O que é esse 1.000? A massa da solução. Só que eu não quero a massa da solução, lembrando que eu quero a massa só do solvente. Mas, como a gente sabe, a massa da solução é a soma dessas duas massas, soluto e solvente. Se eu tenho 9 gramas de soluto num total de 1.000, então
991 gramas é a massa do solvente, a massa de água, aqui para a gente montar, né, preparar essa solução. Lembrando aqui, por exemplo, né, que se ele tivesse dado a densidade, eu até poderia descobrir aí qual que é o volume de água para preparar exatamente nisso. Tá? Isso aqui é um perfil de exercício para a gente fazer. Bom, uma outra forma também de calcular esse exercício, né, esse resultado, é também entendendo a porcentagem como uma regra de 3. De que forma? Bom, se eu tenho aqui a concentração 0,9% em massa, significa que eu tenho 0,9 gramas do meu soluto, do NaCl, num total de 100 gramas de solução, porcentagem. Tá? Então, para cada 100 gramas da solução, eu vou ter essa massa de soluto. Se eu tenho 9 gramas do soluto, X gramas de solução. Assim, a gente chega no 1000 e aí repete o mesmo raciocínio. 1000 é o total, descontando os 9 do soluto, chegamos novamente na resposta 991 gramas do solvente, da água. Ok? Então, as duas formas estão corretas, dá para fazer de dois jeitos aqui. Agora, uma outra maneira de calcular o título é quando eu tenho ali, por exemplo, solutos que são líquidos. E aí faz muito mais sentido, é muito mais fácil calcular o título em volume, ou também chamado porcentagem em volume, tá? Que aí vai ser justamente o volume do soluto pelo volume da solução. É a mesma lógica do que a gente acabou de ver, só que agora eu troco massa por volume, tá certo? Então eu vou ter volume do soluto, volume da solução. Só que aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande, tá? Por quê? Enquanto lá no outro eu disse que o volume da solução sempre vai ser, aliás, a massa da solução sempre vai ser massa do soluto com massa do solvente, isso nem sempre vai ocorrer com o volume, tá? Lembrando que a gente tem a lei de conservação das massas, mas não existe lei de conservação de volume, tá? Então, nem sempre volume de soluto mais volume de solvente vai ser o volume da solução. Por quê? Pode ser que devido às interações do solvente, né, das moléculas do solvente com as do soluto, eu tenha ali contração ou expansão do volume, tá? Então, cuidado com isso. Principalmente se o exercício alerta para esse ponto, ok? Bom, e aí também aqui volta a mesma lógica. Então, se é um título, se é uma porcentagem, eu posso apresentar aqui porcentagem V barra V, ou não colocar unidade nenhuma, ou colocar, por exemplo, ml barra ml, ok? E sendo também uma porcentagem, né, o cálculo inicial sendo um valor fracionário ou decimal, eu vou ter um valor sempre de título entre 0 e 1, e se eu quero transformar isso em porcentagem, eu multiplico por 100, ok? Então, por exemplo, o que significa falar de uma bebida alcoólica cujo teor é 13% em volume? Significa que eu tenho, em cada 100 ml da nossa bebida, eu vou ter 13 ml do álcool, que nesse caso específico aí das bebidas alcoólicas é o etanol, tá certo? Então, a gente consegue fazer essa relaçãozinha aí bem tranquila. Agora, algumas observações importantes, tá? Que pode aparecer nos exercícios. Pode aparecer o termo graus GL, graus Gay-Lussac, e também pode aparecer o termo graus INPM, que é a sigla para Instituto Nacional de Pesos e Medidas, tá? Muito comum a gente encontrar aí em rótulos de produtos um desses dois aí, uma dessas duas notações. Essas duas notações são diferentes entre si. Por quê? Porque a unidade graus Gay-Lussac se refere a um título em volume, a uma porcentagem em volume, enquanto a graus INPM equivale a uma porcentagem em massa. E nem sempre a gente vai ter relação. Por quê? Porque a gente tem, em muitos casos, uma densidade que não é igual a 1, né? Ou seja, eu não posso falar que massa daquela solução vai equivaler exatamente à proporção em volume, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, ficar muito atento quanto o exercício vai falar de uma coisa ou de outra. Uma dica para você lembrar é se esse grau GL ou grau INPM é massa ou volume, lembrar aqui, ó, INPM, aparece aqui a letra M, então esse INPM é para massa. E aí no outro, obviamente, vai sobrar sendo para volume, ok?
Só para a gente ter uma noção da comparação, de como a gente não pode igualar esses dois valores, por exemplo, se a gente pega um álcool hidratado de 90 graus Gay-Lussac, ele equivale, é a mesma coisa de um álcool hidratado 87,8 graus INPM, tá? Por conta dessa diferença aí da densidade no etanol. Então, por isso, desses valores. Beleza? Também a gente pode encontrar aqui uma notação, né, principalmente em água oxigenada, que a gente encontra para vender a água oxigenada em 10 volumes, 20, 30, 40. Primeira coisa, quanto mais volumes vem na água oxigenada, maior vai ser a concentração, tá? Só que esse volume não quer dizer necessariamente a capacidade do frasco, tá? O que significa falar essa água oxigenada 10 volumes? Na verdade, lembrando que a água oxigenada aí, a gente tem um nome comercial para o peróxido de hidrogênio, o H2O2. E aí eu tenho uma solução aquosa desse peróxido. Então eu pego esse soluto, o H2O2, e misturo em água. E falar que essa água oxigenada é 10 volumes, significa que esse peróxido, né, 1 litro dessa solução, vai liberar 10 litros do gás oxigênio quando a gente mede nas condições da CNTP, que são aquelas condições normais de temperatura e pressão. Aqui tem uma relação muito grande lá com o nosso estudo dos gases que a gente viu, tá? Essa CNTP se refere aí à pressão de 1 atm e temperatura de 0 graus Celsius, tá? Então, para a gente tomar cuidado aí na hora de fazer os nossos cálculos e tudo mais, tá? Exercícios que acabam sendo mais aprofundados nesse conteúdo de concentração podem, por exemplo, cobrar esse tipo de relação. Então, de onde que vem essa relação do peróxido de hidrogênio com o gás oxigênio? Vem dessa decomposição aqui, né? Dessa reação de decomposição. Eu tenho ali, inclusive ela já está balanceada, tá? Eu vou ter 2 mols do peróxido, que vão se decompor em 2 mols de água e 1 mol do gás oxigênio, tá? Inclusive, por isso que muitas vezes quando a gente passa água oxigenada no medicamento, que acaba efervescendo. São bolhas aí de gás oxigênio sendo formado nessa reação química, tá? E aí a gente tem a seguinte lógica: 1 litro da solução vai dar origem aí a 10 litros do O2 na CNTP. Obviamente, se ela fosse 20 volumes, 1 litro da solução, 20 litros de O2 e assim por diante, tá? E aí, para você fazer essa conta, então você teria que pegar essa proporção em mols, transformar isso utilizando o volume molar, CNTP e fazer toda essa continha aí, tá? Aqui a gente não vai aprofundar nesse ponto, mas só para saber o que significa essa notação. E para efeito de comparação, uma água oxigenada 10 volumes, também aí vendida como 3%, equivale a 0,89 mol por litro, né, de concentração do peróxido, ok? Para a gente entender essa lógica. E, como eu disse, se eu aumento os volumes dessa água oxigenada, eu vou ter ali uma maior concentração dessa própria água oxigenada, tá? Então, cuidado, esse volume não quer dizer de fato a capacidade do frasco, ok? Bom, um último tipo de porcentagem que pode aparecer nos exercícios para a gente é a porcentagem de massa por volume. Então, vai ser massa do soluto, volume da solução, tá? E aí, obviamente, eu estou falando aqui de um valor em porcentagem, então a gente vai ter a seguinte relação: qualquer unidade de medida sendo porcentagem de alguma massa por volume, tá? Essa aqui não acaba sendo a mais comum de aparecer, tá? Temos aí outras que são mais recorrentes. Então, por exemplo, quando eu quero falar de uma solução de NaOH, né, hidróxido de sódio, a 12% massa por volume, o que significa isso? Eu tenho em 100 ml de solução, eu vou ter 12 gramas de NaOH, tá? Uma das maneiras aí de se referir a isso nos exercícios, beleza? Bom, a gente fecha aqui mais um vídeo dessa parte de concentração. Temos alguns outros tópicos a serem trabalhados, né, com outros tipos de concentração. Continuamos daqui a pouco.